Paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para mais um podcast, hoje aqui com o presbítero Romeu, sua esposa diaconisa Edileuza, para aqui falar um pouquinho, né, da sua vida, da sua fé, e aí testemunho de fé, e eu creio que vai ser benção. Não é, presbítero? Então vamos lá, presbítero? Vamos lá. Tá nervoso, parece? Um pouquinho. Um pouco, né? Tem que pegar ali Um calmante. Um calmante. Tá certo. Amém, mas fica à vontade. Viu? Bom, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite. E estamos aqui para falar um pouco de nós, né? De experiência que aconteceu em nossas vidas, testemunho. E eu peço que os irmãos fiquem aí ligados, né? Prestando atenção, porque vai ser muito bom. Vai ser bom para cada um de nós e cada dia aprendendo mais, né? Então é isso aí, pastor. É isso aí, Edileuza. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu espero que seja bem proveitoso hoje. O nosso testemunho é muito forte e realmente, se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. E eu sei que cada um tem um testemunho bom também para dar. Então hoje é o dia nosso. Amém? Mas vamos começar aqui, né? Como que foi? De onde vocês vieram? Né? A cidade aí? Nós viemos de São Paulo. São Paulo. Né? Na verdade, eu nasci e fui criado em São Paulo. O Romeu, não, ele nasceu na Bahia, foi criado em São Nasci Paulo. em São Paulo. Foi criado na Bahia, desculpa. O contrário. Nós viemos de lá, pastor. Não por opção nossa, mas por necessidade, né? Porque os filhos eram pequenos e nós achamos que criá-los numa cidade mais calma seria melhor. Então, realmente foi pelos filhos. E não nos arrependemos nem um minuto de ter vindo embora. Mas você nasceu em São Paulo? Sim. Eu nasci em São Paulo também. São Paulo. Aí fomos para Bahia, ficamos um tempo lá, depois vim embora para São Paulo, nunca mais voltei lá. Sim. Eu vim para cá, para São Paulo, eu tinha 8 anos. São Paulo, capital, né? Sim. Vocês nasceram em São Paulo? É. Em que lugar lá? Na Zona Leste. Zona Leste. Isso, próximo ao Parque São Lucas ali. Que bom. E Como foi que vocês chegaram para o Ibirigui, vieram aqui para o interior? eu sempre gostei do interior, né? Sempre. Então nós andamos bastante na cidade perto lá, Campinas, aqueles lugares lá, mas não deu certo. E um dia um senhor casado com a prima dela passou lá em casa. Aí deixou um papel lá, um endereço, falou, vai lá em casa um dia, tal. Falei, tá bom. E aí eu peguei, eu trabalhava demais, era das 12 horas direto, sábado, domingo e tal. Quando foi uma vez, um dia os patrão lá falou, o chefe falou, vou dar uns dias para vocês ficarem em casa. Aí deu 5 dias para nós, falei para ela, 3 horas da manhã, eu falei, arruma as balas aí que nós vamos viajar. Você tem aquele endereço ainda? Tenho. Aí viemos para Lusiânia. Passeando, quase não chegava, né? Nós não tinha costume. E viemos para Lusiânia, fiquei 5 anos em Lusiânia. Aí quando nós chegamos em Lusiânia, que ela olhou lá, falou, você me traz uma cidade daquele tamanho para uma cidade desse tamanho que tinha 5 mil habitantes. Falei, aqui que eu quero criar meus... Muito. Ixi, aqui que eu quero criar meus filhos, né? E ela achou ruim e tal, mas meu sogro ajudou nós a comprar uma casa lá, nós compramos, depois ele veio e comprou um sítio. Aí eu falei, agora nós vamos mudar para o sítio. Ela falou, você tá louco, além da cidade, eu saio da cidade, vou para o sítio. Eu falei, é. Então depois ela acostumou de uma maneira que quando ela falava que ia embora, ela falava, não, e minhas galinhas, meus bichos, sei o quê, e ela acostumou, entendeu? E aí foi assim que nós viemos. Aí a situação ficou meio apertada lá, em Lusiânia, aí ela falou, vamos embora para Birigui. Vamos para lá e tal. Aí eu falei, então vamos. Eu comecei a arrumar emprego aqui em Araçatuba, né, no jornal lá de Araçatuba, e eu vim para cá trabalhar ali na gráfica. Depois mudei para cá, vim trabalhar ali na Print Express. Depois ficamos por aqui. Estamos aqui até hoje. Vocês estão quanto tempo já Em Birigui nós estamos 21 anos. 21 anos. 21. Nós viemos para cá, o Iago nem andava ainda. O Iago já Vocês tem... gostaram então da cidade aqui? Gostamos. Sim. Nós procurávamos um lugar para congregar, né? Mas e ela falava, nós congregava lá na Assembleia de Deus, mas não tinha, como é que fala? Nós não podia fazer nada, porque ela usava calça e tal, aquele negócio, ela não gosta de usar vestido. E lá tem aquela doutrina. E aí eu com um amigo meu que trabalhava comigo, falou, ó, sabe aquela igreja que tem ali assim e tal, papapá, nós morava aqui atrás aqui.
Eu falei, sei, o que tem aquela igreja? Ele falou, aquela igreja é boa para você, não tem doutrina, a igreja é boa. Não é que não tem doutrina. Saia. Da saia, do costumes, e tal. Aí eu peguei ele e falei, então vou lá. Aí eu vim aqui, no avivamento, cheguei aqui, gostei, fiquei. As cadeirinhas eram aquelas que rasgavam a casa da gente com preguinha, né? Os banquinhos, aquelas cadeirinhas, não era banco, não era cadeirinha. As cadeirinhas de ripinho assim, ó, que tinha aqui, lembra? E eu sei que era uma benção. Aí ficamos aqui, gostamos e estamos até hoje. Aí saí daqui, voltei, já voltei de novo e não tem jeito de sair do avivamento. Que benção, olha. E aí, como é que foi? Vamos aí ver como que foi o casamento de vocês, né? Tem pessoal chegando aqui, o presídio Carlos está aí. Deus abençoe o presídio Carlos, o presídio Cícero também está aí com a gente, viu? Um abraço para os irmãos, Deus abençoe. Vamos prosseguir aqui, que o tempo passa rápido. Vamos. E como é que foi então o casamento, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre o casamento, a família, né? Como que foi aí esse encontro, vocês, essa união, como que se deu essa... Na verdade, pastor, eu falo que Deus, nessa época, já tinha um projeto na nossa vida, né? Porque meu pai era muito racista. Meu pai não aceitava que eu namorasse moreno de jeito nenhum. Não, moreno não, negro. Fala negro, né? Na verdade, nem eu gostava muito. Meu pai falava para mim, você vai pagar a sua língua. E eu ria da cara do meu pai, pessoal, né? Quando eu conheci o Romeu, quando eu o vi pela primeira vez, ele era noivo. E eu também. Né? Cada um tinha o seu noivo. Eu sei que foi no desenrolar do tempo, nós nos reencontramos novamente, ele já não estava... Bateu mais forte. Aí eu lembro da dele, né? Porque na época as pessoas já não aceitavam também. Não que a gente fosse de uma família rica, mas nós éramos uma família mais ou menos de vida. E o Romeu vem de uma família pobre. Ele vinha de uma família muito pobre. Então, o ciclo de amizade, a minha família mesmo, não aceitava o nosso relacionamento, né? Então, nós sofremos muito, muito, pastor, muito. Nós somos muito humilhados, né, bem? Muito. E essa questão da família aí, você citou, né, dos teus pais, como que foi assim, para ter essa aceitação, né, para vocês superarem tudo isso? Como que foi, até da parte dos teus pais, né? Mais do meu pai, né? Porque com o tempo, o Romeu falava para mim, eu vou provar para o seu pai. E ele foi conquistando. Sim, ele foi conquistando o meu pai aos poucos. Quebrando esse preconceito, né? Sim, graças a Deus. É um desafio tanto, né? Muito grande. Pastor, Uma muito. questão cultural, né? Talvez não é nem ele, a gente vê que é uma questão cultural que vem, né? Isso, dos anos passados, né? É verdade. Mas foi assim, foi muita luta mesmo, mas graças a Deus. O meu pai, ele partiu deixando um filho, que foi as palavras dele. Que ele não tinha um genro, ele teve um filho. E isso é muito gratificante. Ele mudou a visão, né? Completamente. A convivência com Sim. ele. No começo, ele chamou ela de frente ao espelho e falou assim, olha para o seu espelho. Ela olhou no espelho assim e falou assim, uma menina que nem você, com o pé rapado daquele. Foi essa palavra. Eu te dou um carro zero para você largar dele. Na época, né? Porque eu ia fazer 18 anos, então meu sonho era ter meu carro. E ele chegou a falar, larga esse homem que eu te dou o seu carro, eu te dou sua festa de 18 anos, eu não quis nada. Ela falou, não quero. Não quero, então você vê o meu valor, né? Que a minha esposa me dá, né? Meu tesouro até hoje aqui, né? Junto. Muitas lutas, mas estamos aí. Firme e forte. Vocês casaram e veio os filhos, como foi aí? Tiveram os filhos, né? Quantos filhos, né? Nós... Você fala? Nós tivemos 4 filhos, pastor. E aí, como foi? O primeiro o Senhor recolheu, né? Foi uma gestação boa, não tive problema nenhum, porém, na hora do parto, passou da hora e o neném já nasceu morto. E depois Deus nos agraciou com a Maiúlia, o Mateus e o Iago. Então, não foi, a nossa vida nunca foi fácil. Costumo falar para o Romeu que a gente tem, se for para fazer um livro, a gente tem uma história muito grande para ser contada. Muito que grande, nós não tem pastor. tempo aqui para nós falar. Vai dar um livro, entendeu? Só que sempre com muito respeito, com muito amor, com muito companheirismo, graças a Deus, isso a gente tem. Briga é o que eu falo, todo casal tem, né? Mas eu nunca, nesses 38 anos, né, juntos, eu nunca ouvi o meu marido me xingar de nada e nem eu, na hora da briga. Nunca. Nem relar a mão. Nem relar a mão. Graças a Deus. E nem tirar a aliança. Porque um dia que eu falei para ela assim, o dia que você tirar a aliança e jogar na minha cara, você não põe mais. Entendeu? E nunca aconteceu isso. Desrespeitar um outro, aquelas coisas que hoje você vê os casais, né? Nunca aconteceu. E é isso que a gente passa para os nossos filhos.
né? Quando o nosso neném morreu, eu fiquei arrasado. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Eu fiquei acabado. Pensa num cara que ficou arrasado, que eu comprei tudo de primeiro, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Aquela expectativa. E levei ela para o hospital quando estourou a bolsa. Entendeu? E aí o médico fez o que ele fez, deixou passar da hora e tal. E aí ele falou assim, mas o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. Eu falei, é mentira, que ela estourou a bolsa na segunda, né? No domingo à noite. E domingo de manhã eu tinha feito um ultrassom, nós tínhamos feito um ultrassom e gravou em fita de vídeo, entendeu? Então deu tudo isso, e eu fiquei muito ruim, eu falei, agora acabou tudo, minha vida e tal. E ela pegou uma infecção muito forte, se não fosse a finada minha mãe, ela tinha morrido, e a fé, né? Que nem isso nós tínhamos na época, não sabia o que era isso. E aí ela ficou, e eu peguei e paguei nós tinha um convênio, eu levei em outro médico, o médico falou assim, não, 6 meses, você pode engravidar. Né? Aí engravidou da Maiuli. Só que aí quando a Maiuli veio bem e tal, depois começou os problemas. Aí eu falei, bom, se o médico chegar ela com meningite e falar, agora vocês saber rezar, vocês rezam, souber orar 6 horas, vê o que vocês podem fazer, porque a minha parte eu já fiz. Na frente dela não, mas quando eu saía para fora, eu chorava que nem criança. Entendeu? Que eu falava assim, poxa, se perder mais esse agora, pronto, aí acabou. E cada dia que você chegava no hospital, a menina morrendo lá. Que problema que ela teve? Ela teve uma meningite, primeira, uma meningite muito forte. Já recém-nascido. Não, ela tinha 4 meses. E ela teve a meningite. Isso. E aí eu... Você já tinha perdido um e aí ficou aquela... Isso. Aí, psicológico. Nossa, completamente abalado. Fica abalado. Só um segundinho para Sim. continuar aqui. Rosângela, vê se o meu som tá legal. A Rosângela falou que o meu microfone tá baixo. Como é que tá aí, Rosângela? Dá só um joinha aqui pra gente continuar aqui. O meu microfone aqui tá um pouco baixo, né? Deixa eu ver aqui. Então nós vamos continuando aqui. Vai vendo se o som estiver baixo, vai dando uma alô pra nós, a gente vai... Então vamos lá, então. Vocês tinham perdido o filho, né? É isso. E agora a Maiuli, então. A Maiuli veio com 4 meses começou a surgir esse problema. É. E aí foi sério o negócio. Eu falei, agora, pensei comigo, se perder mais essa agora, ela tinha, acho que uns 8 meses? 4 meses. Não, você tinha ganhado outra? Sim. Uns 8 meses. O médico que operou ela falou assim, não, você vai ficar 2 anos para ter um filho de novo. Aí ela ficou louca. Deu uma depressão que eu falei, ela vai... Aí eu levei no médico, eu agradeço esse médico até hoje, que ele foi tanto médico como psicólogo, entendeu? E ajeitou e tal, você pode engravidar. E ela foi fazendo os procedimentos, engravidou e teve a Maiuli. Com 4 meses a Maiuli veio com isso aí. Quando ela descobriu que era uma meningite, eu falei, agora, como é que eu vou fazer? E o médico falou, se ela ficar curada, vai ficar com sequela. E os poucos amigos, pastor, que ficou junto com nós por causa do casamento, se afastaram, né? Porque a meningite é uma doença contagiosa. Então ninguém ia mais em casa. Então era 2 problemas, um problema ali e esse problema também, né? Sim, ninguém ia mais na nossa casa, ninguém ligavam de vez em quando, né? Com medo de pegar a doença. Eu até entendia, porque realmente pega, né? E não demorou muito, com 8 meses ela teve o problema do pulmão, ela teve um derrame na pleura, e assim foi indo. Sim, mas voltando um pouquinho atrás, aí foi que nós começou Deus a entrar na nossa vida. Foi daí. Daí que começou a partir Deus da nossa vida. Despertar um pouquinho. A fé, né? Sim. Quando o médico, eu ainda olho para a porta, porque ele estava na porta, em pé assim, falou, olha, vocês rezam ou ora, não sei o que vocês vão fazer, porque aí nós fizemos, que a nossa parte nós já fizemos. E na hora eu lembrei que eu sempre tinha contato com o irmão lá, e aí eu cheguei lá e ele falou para mim, ó, irmão, Romeu, agora eu sou evangélico e tal, sou da igreja batista e tal. E tá bom, ele era novo convertido. Aí eu fui lá, falei, vou falar com ele, porque eu não sei orar, não sei rezar, não sei nada, então eu vou lá. Foi quando eu falei com ele, ele falou, vou orar. Hoje, na hora do almoço eu vou orar. Quando for à noite, aí quando eu voltar do almoço eu te falo. Aí à noite talvez eu vá lá. Talvez, se Deus permitir, se não. Aí doeu, hein? Que eu morava 2 ruas
3 ruas para baixo da casa, da oficina. Eu fiquei sentado na porta da oficina até ele voltar do almoço. Aquela agonia. Quando eu cheguei, eu falei, e aí, João? Fala para mim agora, o que Deus falou? Ele falou, não, Deus mandou ir lá. O Espírito Santo, Deus está tocando meu coração para mim ir lá. Eu falei, então vamos. Ele falou, não. Quando eu fechar a oficina às 6 horas. Nossa. Você imagina a angústia que eu passei com aquilo tudo. Né? Aí passou um tempinho, aí foi lá, Deus curou, tá, mas nós não aceitamos Jesus ainda. Aí foi quando veio com mais 4 meses, né? Aí veio a doença do pulmão. Foi tudo quase ao mesmo tempo. Tudo quase ao mesmo tempo. E vocês superaram tudo isso, né? Tudo isso. Depois veio os dois filhos também, né? Sim. Isso. Tudo em seguida, um atrás do outro, assim. E a situação não estava muito boa, e você era fralda para 3, era leite para 3, e tudo para 3, entendeu? A Mayuri mesmo é um milagre de Deus. Né? Milagre. A Mayuri é um milagre. Milagre. Com certeza. Hoje. E também aí, se a gente viu, você estava falando, né? Começou a despertar aí já em vocês essa questão da fé, de ter o poder de Deus. Sim. Isto. Essa situação dela foi um milagre, né? Foi um milagre. Ela ter saído dessa situação. Com Superado, certeza. né? E sem sequelas. Sem sequela. Sim, porque Tem a alguns- gente tem. Eu até conheço ela, viu, irmãos? Que é a menina saudável, né? Tem alguns irmãos aqui que conhecem ela, da igreja aqui. Perfeita. E ela já cantou aqui, ela já ficou no louvor, ela fazia parte aqui, né? E hoje eu louvo a Deus porque domingo ela já tinha voltado para a igreja, mas domingo ela membrou, e o marido dela, que era aquele católico, que não sabia o que era evangelho, e batizou domingo também. Foi recebido, graças a Deus. Vamos falar então como que foi esse encontro com a fé cristã, né? Como que se deu assim essa conversão de vocês, o encontro, né? Com a fé cristã, com Jesus, o momento que vocês se entregaram realmente a Cristo, né? Vamos falar um pouquinho, né, disso? Como que se deu isso? Vou falar um pouco, você fala. Isso, pode. Eu era uma pessoa assim muito rebelde. Eu gostava de samba, gostava de cerveja, entendeu? Eu gostava de só andava armado, entendeu? E aí eu comecei a fazer coisas erradas, né? E um dia a minha esposa falou assim, até meu sogro falou assim, larga ele que eu crio a minha neta. Ela falou, não, eu vou insistir. A minha prima chegou lá em casa e falou, depois que tinha acontecido tudo isso na minha vida, e assim mesmo eu aceitei Jesus, mas não era aquele aceitar Jesus porque eu amava Jesus, não. Eu aceitei Jesus porque eu queria que minha filha fosse curada, entendeu? E aí o que acontece? Minha prima chamou ela para ir na igreja. E ela foi. Aí eu vou deixar ela contar essa experiência, porque foi ela que foi lá falar com o pastor, né? Então aí eu não estava junto nesse dia. Como que foi? Então, nós fomos na época da graça, a igreja onde nós nos batizamos em São Paulo. E ela falou, vamos conversar com o pastor? Sinceramente, eu não acreditava em nada mais, né? Porque eu já vinha do problema da Mayuri, e com um casamento frustrado como eu estava, porque foi traição, na verdade. 1º ano de casamento, né, pastor? Mas eu falei, vamos, né? Vamos tentar. Quando eu cheguei lá, pastor, que aquele homem começou a orar, falando alto. Daqui a pouco o senhor tomou ele em línguas. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí eu cutucava ela, falei, me tira daqui que esse homem é doido. Esse homem está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo nada. Aí ele falou para mim, olha, eis que eu te digo, eu lembro até hoje, pastor, tem muito mais de 25 anos isso. 27 anos. Você ainda vai contemplar o meu servo com uma Bíblia na mão, louvando, adorando e exaltando o meu nome. Aí eu falei, realmente ele é doido. Por quê? Foi essas palavras, pastor. O Romeu bebe, o Romeu fuma, o Romeu é bagunceiro, Gosta de um pagode. gosta de um pagode, Gosta de uma cervejinha. mulherengo. Porque isso era mulherengo, viu, pastor? Quando era novo. Eu falei, não, tá bom. Eu aceitei, porque eu não ia ser mal educada. Fui embora. Mas chorei, pastor, nesse dia. Briguei com a prima do Romeu. Nunca mais você me leve naquele lugar. Porque de doido basta eu que já estou ficando.
Mas olha, pastor, quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, nunca, não duvide, não desista, não desanime. Porque quando meu pai falou para mim, pastor, larga esse homem que eu crio a tua filha, eu falei, não, eu fui criada com o pai e ela vai ser criada com o pai. E se realmente Deus é na minha vida, como aquele homem falou, que eu nem tratava de pastor, como aquele homem falou, a minha vida vai mudar. E eu vou ter o meu casamento de volta e a minha filha vai ter o pai dela de volta. E realmente, pastor, para a honra e glória do Senhor, está aqui meu marido hoje. Não me arrependo em nenhum minuto, pastor, de ter lutado, de ter sido humilhada, pisada, xingada, desprezada, porque eu fui muito desprezada. Mas eu não me arrependo, não. Hoje eu tenho meu marido, graças a Deus, e é um maridão, viu, pastor? É um maridão. Não estou aqui rasgando seda nem exaltando ele, não. E é um paizão. Que benção, Eu né? falo Porque, até que é um pai meio bobo, mas... porque a história de vocês, a gente vê que é de superação, né? Superação. Vocês vêm de uma superação e nessa superação, em busca da felicidade, né? Sim, Vocês encontram Jesus. Isso é maravilhoso, né? foi E maravilhoso. era pouco, Penso. porque era pouco para ela me largar. Por quê? Ela tinha uma vida bem estabilizada. O pai dela não era rico, mas era bem de vida, entendeu? E tudo que ela precisava, ele dava. A maioria, quando começou a falar, tudo que ela pedia, ele dava. Tá entendendo? Então, para ela me largar, era um estalo. Arrumar outro aí, que, né? Não, mas ela não deixou assim. Ela foi ali firme, acreditando que ia mudar, né? E mudei. Mudei, graças a Deus. Hoje, minha família, minha esposa, meus filhos, entendeu? Porque eu não tenho família. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Tenho umas 3 irmãs lá em São Paulo, 2 irmãs lá, mas não tenho muito contato. Então, minha família é minha mulher, minha sogra e meus filhos. Pronto. Porque, Entendeu? na verdade, tudo isso que nós passamos foi no primeiro ano de casamento. Primeiro ano. Então, Que de lá para bênção. cá, graças a Deus, o Senhor tem só operado maravilhas no nosso casamento. Difícil. Que Tem hora bênção. que tem umas provinhas aí que a gente tem que passar por elas, viu, irmão? Passa pela provinha lá, mas é que nem eu falei domingo, né? Passa pela prova, mas com Jesus, que nem o Lázaro Finado falava, passando na prova dando glória a Deus, porque Deus, você está na prova, mas Deus está contigo. Pode ter certeza que já aconteceu comigo, pastor. Já aconteceu comigo e eu sei que Deus estava comigo. Que benção, viu? Aqui ó, o pessoal tá falando que o som tá bom, né? Agora ficou bom. O pastor Genival, obrigado. O Diaco Zé César tá falando aí pra dar um chá de erva doce pra Edileuza. Irmão, Mas ela já tá mais calma aqui, viu, Diaco Zé César? Começo aqui, ela tava tremendo aqui, gaguejando. gaguejando aqui, tava com medo aqui, tava querendo ir embora já. Eu tranquei a porta aqui pra falar, não, aqui não sai hoje não. Mas graças a Deus, viu, gente? Obrigado aí, ó. O nosso irmão Marco Carneiro também tá aí com a gente. A Maiúli, né? A Maiúli tá com a gente aqui, ó. Ó, glória. Filha, Beijão, filha. Ela falou aqui, alguém coloca um filtro no meu pai. Deus abençoe, Maiúli. Que benção, viu? Estamos ouvindo aqui esse testemunho aí dos teus pais. Está uma benção, né? E é muito bom, né? Ver essa experiência que vocês tiveram, né? Desde já do início do casamento, né? Essas dificuldades, né? E tudo isso se findou no encontro com Jesus, né? sim. E uma experiência que marcou muito, pastor, também a nossa vida, né? Foi o meu pai. Porque o meu pai descobriu que ele estava com câncer, né? A gente já morava aqui, foi em 2014, né? E nós largamos tudo e fomos embora para São Paulo. Porque eu sou filha única, né? Então ele falou para mim, tá na hora da gente voltar para cuidar do seu pai. E nesse intervalo, pastor, foram 8 meses. Somente 8 meses. Meu pai durou. E assim, o meu pai católico de andar com uma santa no bolso, uma santa no carro, uma santinha na geladeira, todo lugar que você olhava era santo. Respeito, como respeito qualquer religião, né? E, enfim, resumindo, fomos para lá, cuidamos, lutamos, corremos, mas infelizmente não foi da vontade de Deus. E nós fomos na igreja que nós somos batizados, e o pastor falava para mim, Deus vai curar o seu pai.
Falei, mas como, meu Deus? Só Deus mesmo. Porque não tem, porque ele teve metástase, pastor. A doença foi no intestino, porém subiu, né? Já estava no fígado, pulmão, enfim, tomou conta. Mas ele sempre batia na mesma tecla. Deus manda falar que vai curar o seu pai. Resumindo, pastor, meu pai operou dia 30, que foi o dia que ele faleceu, né? No dia 29, à noite, nós estávamos no banheiro, ele estava tomando banho, ele falou, se troca que nós vamos no hospital. Eu falei, mas essa hora não pode entrar. Mas como ele tem a carteirinha daqui do Avivamento de Presbítero, deixaram que ele entrasse. E Deus mandava ele falar, vá até o hospital, faça uma oração. Leve o óleo e faça a confissão de fé. Mas o meu pai nunca gostou de crente. Nunca. Ele chamava quebra-santo. Meu pai chamava a gente de quebra-santo, porque todo crente quebra o santo depois que vira crente. Isso era na cabeça dele, né? Enfim, quando nós chegamos lá, ele deu um sorriso tão grande para o Romeu, eu lembro como se fosse hoje. Aí ele deitou, o Romeu falou, eu posso fazer uma oração, senhor Edmilson? Pode. Pastor, foi muito lindo o que aconteceu ali. Ele orou pelo meu pai. Desculpa. Ele orou pelo meu pai e ele fez a confissão. E naquele momento, à noite, antes da cirurgia, o meu pai aceitou Jesus. Que benção. Aí eu senti no meu coração, pastor, eis aí a cura do meu pai. Ele foi curado naquele momento. E no outro dia, 8 horas da manhã, ele entrou para a sala de cirurgia. E quando foi à noite, o Senhor recolheu. Então, eu sei que, pastor, meu pai foi curado. Amém. E o Senhor recolheu meu pai. E ele aceitou Jesus. Então, é outra experiência na minha vida que só quem passou sabe. O poder que Deus tem de fazer as coisas na vida da gente. E você não entende. Você vai entender depois, né? Então, é por isso que eu falo para todos os irmãos, não perca a fé nunca, pastor. Nunca, nunca. Porque quem conheceu o meu pai sabe o que é que eu estou falando. Até a minha mãe, até hoje, minha mãe não acredita. Não, o seu pai não aceitou Jesus. Ele não gostava de crente? Tanto é, pastor, que na cama lá do quarto tinha uma gavetinha e estava a santa dele embrulhada num papel assim, né? Eu pedi um sinal para Deus. Foi, ele pediu um sinal. Em espírito, eu pedi um sinal para Deus. Aí ele falou assim para mim, filha, pega na gaveta esse papel. E era o papel que estava enrolado a santa. Leva para casa. Porque eu não vou mais precisar. E, pastor... Deu um sorriso assim, maravilhoso. Quem viu meu pai no caixão sabe que meu pai morreu com Jesus. Porque o semblante dele era muito bonito. Né? Era muito bonito. E a gente vê assim também, o fato também de lá atrás, no início, né, ele ter assim, uma rejeição, né? Então você viu como que Deus quebra essas coisas, sim, né? Foi maravilhoso. Realmente, eu tinha uma preocupação. Essa amizade dos dois e acabou, né? Você fazendo o apelo para ele. Eu tinha uma preocupação, assim, por exemplo, como que eu moro junto, praticamente, eu morava no fundo. Vim para Birigui, depois voltei para lá. Como que eu vou ver esse homem morrer sem Jesus e eu aqui do lado? Falando do amor de Jesus, falava do amor de Jesus, pregava lá, a alma se convertia, aquele negócio, aquela maravilha. E eu não conseguia do lado. Me tirava meu sono. Você acredita? Ele não aceitava que falasse não de Jesus para ele. ele. Entendeu? Eu falei, isso me tirava meu sono. Não pode. Eu clamava o Senhor, orava. Nesse dia Deus fez a obra. Foi tremendo. Foi tremendo. Deus falou comigo assim, que nem falava com Moisés, sabe? Parece que eu escutava a voz do Senhor dentro do meu ouvido. Sabe quando você vai para um lugar assim, meio... Eu sei. Entendeu? E Deus fez toda essa obra aí. E que bênção, viu? A gente fica assim... feliz, porque é uma experiência nova a gente ouvir isso, né? Cada testemunho que a gente ouve aqui, meus irmãos, é uma experiência nova, sim, né? Uma experiência aí de conversão, uma experiência de um encontro verdadeiro com Jesus. Porque não é religião, é Jesus. É né? Jesus. Você vê que é Jesus que salva. Né? E vamos falar um pouquinho aqui também, né, de assim, o ministério de vocês, né? O presbítero, né? Como você chegou assim ao presbitério, como que foi depois
A Edileuza também pode falar um pouquinho, né, sobre o seu diaconato, como você chegou, como que foi assim essa questão, né, de você chegar assim a ser separado para o presbitério, né? Então, eu lá em São Paulo, eu ia numa igreja muito grande, a igreja. Sim. Então, ninguém conhecia você. Você conhecia um ou outro. E naquele momento eles me chamaram, aquele testemunho que eu contei, que eles iam fazer evangelismo fora, e eu fui, Deus preparou que eu fosse lá, e começamos a andar pelo o Brasil aí, praticamente, fazendo evangelismo. Do nada, entendeu? Mas aí, até aí, tudo bem. Mas aí, quando nós íamos embora para Birigui, o que aconteceu? Tinha um pastor que veio também, que nós não conhecia, que ele era da mesma igreja. Nossa. Aí o que acontece? Ele falou, vamos abrir uma igreja? Eu não, você é o pastor. Ele falou, então tá, mas você me ajuda, ajudo. E assim fiz, ajudei e tal. E naquilo ali, eu comecei a frequentar a igreja, né, dava uma oportunidade aqui, outra ali, e eu não tinha muita experiência. E aí, quando o diácono faltava, eu ia para a porta. Eu ficava lá na porta, sem ninguém mandar. Entendeu? Quando acabava o culto, eu ajudava ali, fazia aqui. Quando ia abrir a igreja, eu ia lá, ajudava. Aí quando foi um dia, juntou juntou mais um, ali no Jandar tem um clubinho, que eles se juntavam ali, o pastor daqui da Poderoso, e alguns pastores lá. E eu fui junto, que ele falou, vamos comigo lá e tal, eu fui. Aí quando chegou lá, ele falou, esse rapaz aqui que eu falei, eu queria separar ele para presbítero e tal. Aí ele falou, não, o que ele faz? Faz isso. E o pastor que deu testemunho. Ele falou, então não, vamos já orar aqui, já vamos botar ele como presbítero, vamos ungir ele a presbítero já. E derramaram o óleo na minha cabeça lá, mas eu não sabia nem o que estava acontecendo, entendeu? E aí eu fui para a igreja no domingo, quando cheguei lá, fiquei na porta, ele falou, não, irmão, vem cá, presbítero, você não pode ficar aí mais, seu lugar é aqui em cima agora. E ali foi. Aí, quando eu saí de lá, eu vim para cá. Aí conversei com o pastor, e o pastor chegou e falou, eu falei, pastor, mas se o senhor quiser, eu pego uma carta com ele. Sim. O senhor pode ligar para ele, até para o pastor Antônio e tal. Ele falou, não, você está falando, eu acredito. Aí considerou eu como um presbítero aqui há muito tempo. Até que nós fizemos uma prova junto e eu reprovei, viu, irmão? Reprovei porque a prova é dura, viu? Só o pastor Denilson que passou na época. Na primeira. E aí eu fiquei até meio chateado com o pastor. Eu falei para ele não falar para nós, para falar para nós se tinha passado ou não. E ele não falou na hora, ele só chamou o pastor Denilson. E eu fui para casa, falei, nunca mais eu faço essa prova. E depois até o João Gregório, como chama? João Gregório, né? O João Gregório foi lá, nós estávamos em Rio Preto, lá ele falou, e aí, vamos fazer a prova, presbítero? Eu falei, não vou fazer mais não, porque eu não preciso fazer prova. A minha unção vem do céu e tal, e comecei até a ser meio rebelde. Aí ela falando comigo, o pastor, o presbítero, o Valdir, que ele não era presbítero ainda, né? E vamos fazer. E aí eu comecei a estudar de novo. Aí fiz a prova e passei, né? Sim. Aí estou aí como presbítero. Que benção. Aí ela fez a prova também para diaconisa e passou. Que benção. Está aí a Ângela, que também está assistindo aí, a nossa irmã Márcia também. Deus abençoe aí as nossas irmãs. Sim. E que benção. E Edileuza, como que foi, Edileuza? Assim, essa questão sua do diaconato, né? Então, foi na mesma época dele naquela igreja, né? Porque assim, o pastor, eu gosto muito de trabalhar na obra. Eu estou parada, na verdade, porque na época que o pastor Elmer era vivo, eu conversei com ele, eu tenho um problema muito sério na perna. Isso já vem de tempos, até estou aguardando agora a cirurgia. Eu não posso ficar em pé muito tempo. Na verdade, eu não aguento até, né? Então, mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de ajudar. Aí foi na época que o pastor começou a ver, né? Eu ficava na porta também, quando não era ele, era eu. Aí ele me falou, vamos, eu te unjo a diaconisa, você já faz o trabalho na igreja, né? E você continua. Aí foi também a época que nós íamos para cá. Eu ainda trabalhei aqui uma época, mas depois, quando o problema das minhas pernas agravou, aí eu já não pude mais. Mas eu estou aqui, firme e forte, mesmo com o problema. Benção. Mas você foi separado aqui no avivamento bíblico, então? Não. Eu fui lá.
Ah, sim, tá. Eu fiz a prova aqui para o diaconato. Eu sei. Né? Mas eu fui lá, Ah, que na bom. outra igreja. Sim. E então, para a gente fechar aqui, a gente está quase terminando aqui já o nosso tempo, né? Mas eu queria que vocês deixassem assim, né, uma experiência com Deus mesmo, né? Que além desse período que vocês tiveram encontro com Jesus, né? Mas às vezes tem algo que a gente viveu ali mesmo, né, e que realmente marcou a nossa vida, né? Tem algo assim, além desse momento da filha, né? Porque a gente viu que realmente isso aí foi um milagre de Deus na vida de vocês, né? Mas tem alguma coisa a mais assim que vocês passaram, vivenciaram mesmo assim, e que marcou a vida de vocês, assim? Tem alguma coisa? Então, pastor, eu creio que assim, coisas tem muitas, né? Tem bastante. Mas eu foco mesmo no nosso casamento mesmo, porque dentro do nosso casamento aconteceu tudo isso, né? Da nossa convivência, desses 38 anos juntos, né? Então eu creio que o que mais marcou mesmo foi isso, porque foi daqui, do início de tudo, que nós passamos por tudo isso e nós estamos aqui até hoje, né? Então, realmente é uma história, porque se não fosse Deus, pastor, eu não sei nem se a gente estamos aqui mais, né? Porque foi tudo muito difícil, foi tudo, mas sempre ali, Deus nunca deixou faltar, o Senhor sempre supriu, o Senhor sempre esteve do nosso lado, e está, né? E eu creio, não está fácil, não, principalmente agora. Essa época, isso tudo que a gente está vivendo, sim, né? Eu falo para o Romeu que só o fato da gente acordar de manhã já é uma bênção muito grande, né? Quantas famílias, pastor, choraram, enterraram seus entes queridos. Na minha mesma, nós enterramos, nós não, eu digo a minha família, um tio às 5 horas, às 7 faleceu o pai, o mesmo, na mesma família. Então, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Então, é uma honra, é um privilégio, é um milagre, né? Nós estamos aqui hoje conversando. Então, isso para mim já é assim gratificante demais. É por isso que eu volto a dizer, não devemos desistir, não devemos deixar de confiar nunca, por mais que esteja difícil. E está difícil, né? Porque isso vem trazendo muitas coisas assim ruins na vida de cada um da gente, né? Um problema financeiro, emocional, enfim. Mas o Senhor está sempre ali. Então é dessa forma. Eu creio assim. Está ruim com Deus, a gente costuma falar, e sem Ele, pastor? Né? E outra coisa é a volta da minha filha para os caminhos do Senhor, é o batismo do meu genro. E eu creio sim, pastor, que nós ainda vamos falar. Que a nossa casa, nossos filhos, nós vamos servir o Senhor juntos ainda, eu creio. Eu não sei de que forma. Sim. Mas eu não tinha esperança, né, bem, da Maiuli voltar. Uhum. E o Senhor trouxe ela também, meu Deus. Sim. E assim eu creio, pastor. E eu oro e peço a Deus que assim vai voltar o Mateus e vai voltar o Iago. Com as mulheres, com as esposas. Em nome de Jesus. Porque as minhas noras também são bênçãos. Eu falo né, eu ganhei 2 filhas e um filho. Eu não ganhei 2 noras e um genro. Graças a Deus. Então o Senhor já vem operando daí. Porque é muito bom quando uma sogra se dá bem com as noras e com o genro. E eu me dou muito bem, graças a Deus. Que bênção de Deus. Então é não desistir, crer, confiar e acreditar que Deus faz sim. Mas na hora dele, no tempo dele, não no nosso. E vocês estão quanto tempo de casados? Casados 29 anos. 29 anos. Com 10 de namoro. E 10 de namoro. Que bênção. Que você nem devia falar isso. Não era para esquentar, não era para esquentar, mas quando eu saí, que eu casei, eu comprei um sofá novo, dei pro meu sogro. O sogro teve que aturar ele. Teve que aturar 10 anos. Isso. O homem lá na porta e não queria ir embora. Não queria. Deixa eu ver aqui o horário. Então, e o presbítero Romeu? Então, eu tenho... A Adileza falou aqui que foi o casamento. Ela vê o casamento como muito bem, viu, colocado, porque o casamento é uma benção. A família, a gente, né? Eu tenho uma experiência assim, que eu quando aconteceu essas coisas, que nós ficamos com a situação meio difícil, eu comecei a me preocupar, entendeu? Como um pai, como um marido, como que eu ia fazer, né? Então eu trabalhei e tal, e depois eu vou falar aqui, se ele estiver ouvindo aí, ele vai, né? Eu louvo a Deus pela vida do Baroni, que eu estava na oficina dele lá um dia, que eu tinha comprado um carro dele, estava mexendo, e ele olhou para mim e falou: irmãozinho, você está tão
magro, abatido. Rapaz, tem uma dor nas costas, que não é fácil e tal. Ele falou assim, rapaz, você tem problema de coluna, então, você tem que fazer uns exames e tal. Eu falei, mas não tem dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem para comer direito, não tem dinheiro. Uma ressonância hoje custa R$800. Ele falou, tá bom então, vem aqui amanhã umas 2 horas da tarde. Eu passei no escritório dele 2 horas da tarde, ele pegou o dinheiro e me deu. Falou, vai lá fazer a ressonância. Eu fui lá, fiz a ressonância. Quando eu terminei de fazer a ressonância, agora ele falou, vamos ali no meu primo, que é o doutor Jerônimo, e dá esse documento para ele. Você vai aposentar. Eu fiquei encostado 3 anos, irmão, pastor. Depois que eu aí depois o termo entrou e cortou o meu benefício. Aí ficou difícil a situação de novo. E um dia lá na mesa chorando, falou assim, como é que vai ser nosso final de ano? Como é que vai ser nosso final de ano? Sem parado, sem receber, sem nada. Como é que vamos fazer na nossa vida? Eu falei assim, Deus vai entrar com providência e você vai ver que esse ano, final de ano, vai ser o melhor da tua vida. Ela falou, vai bem. Eu falei, não reclama, só fala amém. Pastor, eu não sei como. Ela tinha uma amizade lá quando ela operou, com os médicos lá, não sei. E eu sei que ela levava gordo para operar e Deus foi operando. Quando chegou dia 2 de dezembro, nós tínhamos R$5.000 na conta. Não sei como, não sei da onde, que jeito. Na época, entendeu? Nós fomos passear com os meninos, fomos para a praia, ficamos lá. Eu falei para ela, você viu que eu te falei? Então, é só confiar. Só confiar. Depois que nós saímos daqui, que eu fiquei uns tempos fora, fiquei 9 meses na Plena, falei com a pastora Helena, ela falou, vamos orar, que Deus vai entrar com providência na sua aposentadoria. Não vamos orar pedindo benefício, não. Nós vamos orar pedindo aposentadoria, porque Ele é dono do ouro e da prata e Ele vai conceder na sua vida. Pastor, eu fiz 21 dias de jejum, de jejum coletivo. Eu tirei o café, doeu a cabeça uns 21 dias, viu, irmão? Uns 21 dias doeu a cabeça, mas quando acabou no dia 4, dia 7, o advogado me ligou e falou, o juiz te aposentou. E estou até hoje, graças a Deus. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que confiar. Então, para mim, essa foi a maior experiência com o encontro com Deus, que eu senti que Deus realmente... Porque não tinha outra solução, não tinha para você correr. Entendeu? Deus estava acompanhando você nessa situação, né? E você não murmurando, não reclamando, só agradecendo. Eu falava para ela, não fala nada, só agradece a Deus. Fala, Deus, obrigado. Senhor, muito obrigado. Isso. Entendeu? Se você comer arroz com feijão, ou arroz com farinha, ou só o feijão, fala, Deus, muito obrigado. E sem contar também, pastor, rapidinho, os irmãos que me conheceram há muitos anos atrás, até o pastor sabe, que eu era extremamente obesa. Eu pesava 172 quilos. Também. Né? Até que o médico chegou para mim e falou, você tem 2 anos de vida no máximo, se você se cuidar. Então, a opção era a cirurgia bariátrica, não opção, necessidade. Mas eu não tinha como fazer. Não tinha. E, pastor, Deus usou uma pessoa de Campinas que eu nunca vi, não conheço até hoje, e através dela eu fui abençoada, eu fiz a cirurgia. No mesmo dia, no mesmo hospital, a minha filha fez e nós não pagamos nada. Olha só. Esse Deus é maravilhoso. Que bênção. Então, quem me viu há 5 anos atrás, né, que eu não cabia nessa cadeira, acho que nas duas juntas, e me vê hoje, é só Deus na minha vida. Só, pastor. Que bênção. Agora sim, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, assim, deixar uma palavra para quem está nos assistindo, né? E essa mensagem vai ficar aí no Facebook, ela vai para o YouTube também. Mas assim, para a gente concluir aqui, e a gente ir para as considerações finais, mas o que você queria deixar para eles lá, para o pessoal que está em casa agora? A palavra final é mesmo, um conselho, uma orientação, né? O que vocês gostariam de deixar para eles, uma mensagem assim rápida? Assim, irmãos, o que eu tenho a dizer é que eu espero de coração que alguma coisa do que nós falamos aqui sirva de aprendizado, que os irmãos realmente tenham mesmo essa fé em Deus, porque não tem outro jeito, né? A gente sabe que o nosso Deus, ele faz sim,
Ele providencia sim, não percam a fé nunca, nunca, irmãos. Que nem eu falei agora há pouco, por mais difícil que seja a situação. Por mais que você pense, eu não vou conseguir, não tem jeito, tem jeito sim. Tem jeito porque Deus faz na hora dele, como eu falei, é no tempo dele, não é no nosso. Então aguarda, confie e creia, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Amém. Irmãos, eu costumo dizer que Deus, ele pega você de surpresa, porque tem uns ditados que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Não, isso é conversa. Isso aí é o seguinte, Deus vem na hora certa. Eu costumo dizer o seguinte, você não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, né? E aqui tem um buraco, você não pode pisar, mas você tem que passar por ali, então você deu o passo. Deu o passo para dentro do buraco que Deus vai pôr a mão e vai segurar o seu passo, depois põe no outro, vai segurando o seu passo, até você chegar aonde chegar, onde você quer chegar, porque Deus, ele faz tudo por nós. Tudo. Se você, lá em 1 Coríntios 13, fala do amor de Deus, para que ele deu o filho dele, né? Unigênito, para que fosse morrer na cruz por nós, mas ali era o verdadeiro amor. Eu costumo dizer o seguinte, que o amor que nós temos pela esposa, pelos filhos e tal, é um amor incondicional. Mas o amor de Deus, de Jesus por nós, é um amor infinito, irmãos. Não existe um amor maior do que esse. Então, se você puder continuar buscando, fazendo, você que não tem Jesus, venha atrás dele, venha buscar ele, porque ele está te esperando de braços abertos. A Bíblia diz que batei, bateis, abri-vos-á, entrará e ceará contigo. Então, é assim que Deus faz. Amém? Eu agradeço e que seja de bom grado o que aconteceu aqui, que eu espero que Jesus, tenho certeza que Jesus vai visitar cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. E obrigada, Amém. Pastor, por essa oportunidade, Amém. foi muito bom. E é como eu falei para o senhor, eu gosto muito desse programa e creio que vai dar bons frutos, Amém. com certeza. Amém. Eu falo assim que... Tá mais calma, tá mais calma? Ah, agora eu tô. Eu falo assim que nós vamos voltar mais vezes aqui para dar outros Amém. testemunhos Sim, mais, sim. né? Porque tem uns projetos na vida da gente aqui, né? Que benção. Nossa família, e nós vamos colocar, já está na mão de Deus, né? Amém. Então agora é só esperar Deus fazer a obra e Amém. vai voltar aqui para contar. Amém. Tá bom, irmãos? Então tá aí, gente. Eu quero agradecer também, né, a disponibilidade de vocês, tá? Disponibilizou o tempo aí pra gente estar junto aqui conversando. É um bate-papo, né? Sim. E então quero agradecer, presidente Romeu, Nada. diaconisa Edileuza, né? E logo tô chegando lá também, lá no Colinas, No Colinas, pra gente é. tomar um cafezinho, Isso, tô com cafezinho lá. tocar ali um violão, cantar uns Isso, louvores, sim. fazer uma oração com vocês lá, vai ser um prazer também. E eu quero agradecer a todos também que esteve conosco, né? A nossa diaconisa Cida Morgado, Eliane Ramos, nosso irmão Ronaldo, lá de Promissão também. O Ronaldo você conhece, né? Conheço. Lá de Promissão. Tiago Brandão também. Deus abençoe. Irmão, Muito faz tempo que eu não mas vejo. se vê, irmão. Exatamente, faz tempo, meu querido. vem Mas aqui, tem que fazer uma aparecer visita. aí, isso, tem que aparecer pra gente rever, querido. Um forte abraço pra você, minha esposa a Rosângela também, nosso irmão Marcos Carneiro, a Maiuli, nossa irmã Márcia, né? Teve conosco também aí o presbítero Carlos, o presbítero Cício, o diácono Gessels também, teve conosco. E foi uma alegria, foi bênção, viu? Foi. Bênção de Deus, eu quero agradecer. Aí esse testemunho ele vai estar disponível aqui no Facebook e ele também depois a gente vai editar, ele vai lá pro YouTube, né? A gente não está gravando ainda ao vivo no YouTube, somente aqui no Facebook, mas vai estar lá disponível que depois vocês podem acessarem, né? Aí vai ser bênção de Deus. Então, gente, obrigado. Obrigado por essa noite. Vocês tenham aí uma noite abençoada e um final de noite aí também cheio da presença de Deus. E este aqui foi mais aí um testemunho de fé, tá? Muita fé. Com o presbítero Romeu, com a diaconisa Edileuza, experiências aí de superação. Ouça aí que realmente, com certeza,
essas experiências que vão realmente edificar nossas vidas. Amém? Amém. Então, muito obrigado. Imagina. Quer mais falar mais alguma coisa, Romeu? Só mandar um recadinho pro presbítero Carlos, Sim. que ele falou da caneca aqui, que era Isso. igual o Jô Soares, né? Mas lá no Jô eles dão a caneca, irmão. Pode levar embora. Você levou a nós sua? pensamos que ia poder levar embora Que mudou, a ó, caneca. você olha viu que aí? linda. Ó, presbítero, mudou aí. verdade. Ó. Tá vendo? Chique o negócio. Hoje aqui. eles foram privilegiados aqui, eles estão inaugurando aqui a canequinha nova, né? Mas tá bom. Gente, Obrigado. valeu, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, A paz do amigos Senhor, aí. irmão. Fiquem todos com Deus.